Boa noite a todos, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite aqui na casa de Dr. Augusto Silva, essa casa em que nós nos reunimos, mesmo que de forma virtual, para conversarmos sobre os ensinos da doutrina, os ensinos do Mestre Jesus e de todo o seu cristianismo que ficou disseminado para a humanidade. Então, nós aqui nos encontramos para refletirmos, né, sobre esses ensinamentos, tanto do Evangelho do Cristo, quanto dos ensinos preciosos, valiosos da doutrina espírita. Ensinamentos estes, conhecimentos estes, que existem, foram trazidos para a humanidade, para que nós possamos ter uma conduta melhor, uma conduta mais reta, uma conduta mais elevada. Que estejamos todos na paz do Mestre e na sustentação das vibrações dos amigos espirituais que amparam o trabalho desta casa tão querida, que é a casa de Dr. Augusto Silva. Pois bem, nós sabemos que as cartas do apóstolo Paulo, ela tem uma importância extrema, valiosa para a vida cristã. Não somente para a vida cristã, mas para todos nós os cristãos. Paulo, ele difundiu a doutrina espírita como poucos. Ele fundou igrejas, ele iniciou comunidades cristãs por onde ele passou, mas ele também sofreu perseguições. Ele foi torturado, sofreu apedrejamentos. E, desta forma, a gente percebe que ele não só divulgou os ensinos do Cristo, como ele também vivenciou tudo aquilo que ele pregou. Ele viveu intensamente o Evangelho. Quando Paulo, lá na estrada de Damasco, ele recebe, né, aquela visão grandiosa do Cristo, ele também foi advertido por Jesus, dizendo que o trabalho seria árduo, a tarefa não seria fácil. O caminho que o aguardava era um caminho cheio de obstáculos. Ele sabia disso. Então, Cristo, com a sua claridade imortal, na sua esfera, ele chamou Paulo e explicou para ele tudo o que iria acontecer. E ele disse para Paulo, e ele ainda disse para Paulo que tudo isso aconteceria, né, todos esses trabalhos intensos de dedicação, de resignação, de renúncia, aconteceriam, mas o Cristo estaria com ele. E ele simplesmente, então, vira para Jesus e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Então, neste momento, começa a acontecer naquela alma uma grande transformação. Quando ele se entrega para Cristo, começa ali a sua renovação. Renova a atitude, renova pensamentos, e aí ele começa a caminhar com toda a firmeza necessária para aqueles que buscam a redenção. Uma caminhada longa, árdua, porque ali há um duelo muito intenso, como todos nós passamos por essa experiência, há um duelo muito intenso de conflitos, né? Um conflito muito intenso do que eu preciso fazer e do que eu ainda penso em fazer. Há essa rivalidade, né? Na nossa transformação, naquilo que a gente busca ser, naquilo que a gente procura melhorar, com aquilo que a gente ainda é. Isso é natural. Esse conflito, ele é natural. Então, as cartas, que nós podemos chamar desse gigante do cristianismo, ele não era endereçado só para nós, para os cristãos da época, para as igrejas que ele fundou.
Essas cartas são também endereçadas para nós que buscamos nos renovar nas atitudes, para nós que buscamos firmeza na caminhada, segurança na nossa trajetória evolutiva. E as palavras de Paulo ficam para nós aí como semente de virtudes. Ele endereça essa carta para nós como forma de nós buscarmos plantar as virtudes, porque é uma semeadura, né? É um plantio, é um trabalho, para que nós possamos, lá na frente, vivenciar todas elas em plenitude. Então, o nosso convite de hoje é justamente para que nós possamos desenvolver uma dessas virtudes, trabalhar uma dessas virtudes em nós, que é o convite que Paulo faz em uma das suas cartas para uma das igrejas que ele fundou, que são os Tessalonicenses. É o povo de Tessalônica. Ele escreve, então, uma carta, e nesta carta ele faz um convite bem profundo. Ele diz o seguinte: procureis viver sossegados. Procureis viver sossegados. E é esse convite que nós estamos fazendo aqui, para que a nossa vida seja pautada, direcionada pela calma. Mas, quando nós falamos de calma, para que nós possamos viver sossegados, será que no nosso pensamento, ou num primeiro momento, a gente acredita que, quando ele está fazendo esse convite, quando ele está usando dessa proposta, será que ele está falando dessa calma que muitas vezes se confunde com uma paralisia? Com aquela lerdeza, aquela acomodação que acontece na vida, aquela estagnação que muitas vezes caracteriza erroneamente o que é calma? Será que viver calmamente é permanecer sempre na estagnação? Aquela coisa bem parada, bem lerda, bem estagnada? Será que isso é a verdadeira calma? Será que esses estados de estagnação, de lerdeza, de acomodação, de preguiça, entrega para a alma imortal, para o espírito imortal, para a nossa essência, tranquilidade? Será que é isso que vai trazer serenidade para o espírito? Claro que não. Claro que não. Porque esses estados de paralisia, de estagnação, de acomodação, eles não permitem que o espírito evolua. E progresso, evolução, não é estagnação. Então, não pode haver esse conflito. Então, se o progresso é uma lei divina, amplamente divulgada na doutrina espírita, claro que calma não é parar. Não é essa coisa que a gente, às vezes, que não está acontecendo nada. E aí isso transmite calma, isso é ilusão. Isso é estagnação, isso não é calma. Na questão 781 de O Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar o seguinte comentário de Kardec, quando ele está estudando, a partir de algumas questões, e na questão 781, ele ainda trabalha a lei do progresso, que é a lei divina. Ele diz assim: sendo o progresso uma condição da natureza, não está no poder do homem opor-se. Então, o progresso é uma coisa natural. Então, o homem não pode, ele nem consegue, e se ele tentar, ele consegue se opor ao progresso. Então, o progresso vai acontecer de forma natural.
O progresso, diz Kardec, é uma força viva. Quer dizer, é uma força que tem movimento, ela tem vigor, ela tem vivacidade. Assim como nossas renovações. Renovar atitudes é força viva, é dinâmico, é ativo. Então, a calma, como uma virtude de progresso, ela não pode ser estagnada. É uma força que tem movimento. Então, não é, de forma alguma, inércia. Não é. Então, como tudo está relacionado ao progresso, à nossa evolução, o viver sossegado, o viver calmamente, proposto por Paulo, que procureis viver sossegados, tem relação com a dinâmica da vida. E como toda virtude, é uma conquista diária. Ela é ativa. E o Espírito Emmanuel, em um texto que ele comenta esta passagem de Paulo, ele diz para nós o seguinte: é o capítulo 136 do livro Fonte Viva. O título é Vivamos Calmamente. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Aqui ele está fazendo uma comparação. Se você deseja saúde, você precisa cuidar da saúde. Você tem que, todos os dias, buscar aquilo que vai trazer saúde para o seu corpo. Não é simplesmente, se você quer ter saúde, você vai ficar parado. Não vai se envolver, não vai comer. Isso não é saúde. Então, você precisa, todos os dias, a todo momento, cuidar da saúde do corpo para você ter saúde. Se você espera uma colheita farta, se você quer ter aquela fartura naquilo que você plantou, é indispensável esforço e você precisa defender aquela lavoura com perseverança e carinho. Então, ele está fazendo uma analogia mostrando para nós que a calma funciona de uma forma semelhante. Você precisa, todo dia, trabalhar, se esforçar, perseverar para que isso aconteça. Então, para que você tenha uma colheita farta, você vai ter que plantar, você vai ter que defender a sua lavoura. Se você quer ter saúde, você vai ter que cuidar do seu corpo, da sua alimentação, dos seus hábitos, da sua saúde mental. Então, é um conjunto de coisas para mostrar para nós que a calma, ela não é algo de parado. É porque muitas vezes nós acreditamos que para viver sossegados, para a gente viver calmamente, não precisa de esforço. Né? Diante das situações, nós não precisamos trabalhar, lutar, resolver problema. Isso não é calma. A gente precisa viver na calma, lutando, semeando, plantando, colhendo, suando, superando. Isso faz com que nós aprendamos a viver sossegados, mas com a certeza de que viver sossegado não é de forma alguma isenção das lutas, do esforço, do trabalho, do suor, do empenho, da superação. Não é. Agir com calma é fazer com que as situações, o viver sossegado, é fazer com que as situações que ocorram na nossa vida sejam refletidas, pensadas, analisadas, estudadas, não o imediatismo da decisão. Porque quando você, nas lutas, no plantio, na semeadura, no cuidado, no suor, você age com calma, você desenvolve algo importantíssimo, que é o autocontrole. Você tem domínio de si, e quando se
tem domínio de si, você trabalha com mais confiança. Então, a calma, ela gera outras tantas virtudes. Por isso, o viver sossegado. Lembrando de Paulo aqui, nós trouxemos o Paulo porque ele sofreu perseguição intensa. Foi apedrejado, criticado, humilhado, mas ele viveu calmamente. Então, ele fez esse convite para que todos nós possamos, diante das lutas, das provas que nos cercam, ter essa serenidade, esse domínio, esse autocontrole. E isso faz com que nós tenhamos mais autoconfiança. Porque quando você age com calma, quando você está sereno, você está presente naquilo que você está fazendo. Você tem tempo para pensar sobre o que você vai fazer, sobre o que você vai agir, e desta forma agir melhor. Então, esta presença no momento, quando você está agindo calmamente, faz com que você tenha domínio de si. Quem de nós, quais de nós aqui, nunca ouviu a expressão a pressa é a inimiga da perfeição? A pressa perturba o trabalho bem feito, o trabalho sem falta. Isso é a mais perfeita verdade, porque todos nós já passamos por experiências assim, em que nós comprovamos, nós validamos essa expressão. Pressa é inimiga da perfeição, mas ainda assim continuamos acelerados, né? Porque você não age com serenidade, você está agitado, perturbado. Então, quando você age com pressa, você tem todas as possibilidades de cometer erros, de falhar, de se equivocar, de esquecer as coisas. Quando a gente sai de casa correndo, quando a gente não está presente no momento, quando nós estamos agindo assim de uma forma muito acelerada, quando a gente não para pensar e prestar atenção no que a gente está fazendo, quantas coisas a gente deixa para trás? E aí você sai de casa, você não sabe se apagou a luz, se fechou a porta, se fechou o gás, se deixou comida para o cachorro. E aí tudo isso que você devia estar fazendo com calma, acaba que atrasa a sua vida. Porque aí agora você não vai mais agir com calma aonde você deveria estar presente. Porque a sua cabeça, a sua mente, seu pensamento já está lá atrás, no lugar que você não está mais. A pressa, ela complica, ela agita, ela excita. Então, quando você age de forma serena, de forma equilibrada, você vai estar presente no momento. Você vai estar atento ao que está fazendo, prestando atenção naquilo que você está fazendo. E isso faz com que você tome as melhores decisões, porque aí você vai ver se você apagou a luz, se você fechou a porta, se você fechou o gás, se você deixou a comida do cachorro. Né? Com calma, você entende as ocorrências da vida e entende o comportamento de muitas pessoas também. Precisamos, meus amigos, direcionar muito bem nossos esforços para desenvolver essas virtudes. Elas são importantíssimas. Porque virtude nós não podemos esquecer. Virtude gera virtude. Então, há convite no mundo hoje que faz com que nós tenhamos uma atitude contrária, na verdade. É muito agito, é muita correria, é muita excitação. E o nosso coração, então, começa a se agitar, perturbar, desequilibrar. Nós ficamos desequilibrados, porque nós não mantemos, né, aquele equilíbrio necessário para todos nós. Então, diante de todas essas excitações, de todos esses convites que vão nos perturbar, que vão tirar a nossa calma, que vão fazer com que nós tomamos decisões precipitadas, lembremos do convite de Paulo. Procureis viver
sossegados. Em todas as situações, em todas. Obstáculos vão surgir. Inesperadamente, algum elemento vai contrariar aquele instante em que nós estamos equilibrados. Muitos conflitos, muitos atritos vão se desenhar ainda à nossa frente, vão surgir muitas situações ainda desfavoráveis para aquilo que nós buscamos, mas, ao mesmo tempo, favoráveis para o exercício da virtude. Não fomos colocados aqui na encarnação, não fomos situados na obra de Deus para que nós nos rendamos ao pânico, para o desespero se alcançar. Não foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para ter uma conduta de trabalho, de objetividade, de serenidade, de equilíbrio, de calma, de percepção do momento, de pensamento na melhor decisão. Nós somos chamados a construir. E para você construir, para você erguer, para você estruturar, é preciso agir com calma. As eventualidades do dia a dia, aquelas forças contrárias que dificultam, né? Dificultarão, não, dificultam, porque todos os dias estamos enfrentando os desafios aí, as vicissitudes da vida, elas vão nos assediar, porque é característica do mundo em que nós estamos e nós precisamos progredir. Como nós dissemos, o progresso é força ativa, então você precisa de movimento. Você só evolui no movimento. Então, o que seria a calma? A calma seria aquela inspiração para a melhor maneira de agir. E saber agir no momento certo, adequado, para que a ação seja certeira, correta. Né? Como diz a Joana de Ângeles, quando você age com calma, o espírito, né, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, ela tem um texto, ele está até aqui comigo, que chama Calma para o Êxito. Olha que interessante, calma para o êxito. E ela diz assim, eu não vou ler o texto todo, eu vou trazer alguns trechos aqui, então a gente precisa dessa virtude para a gente ter sucesso. Em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Em todos os passos da vida, em tudo. A calma, ela é convidada a estar presente. E aí a gente tem que deixar que ela entre, né, nos passos da nossa vida. Então, é uma pessoa desatinada que às vezes nos agride, é uma circunstância infeliz, é uma ameaça, é uma incompreensão. Tudo isso nos convida a ter calma sempre. A calma é filha dileta da confiança em Deus. É filha dileta da confiança em Deus. Quem confia em Deus tem calma. E essa conduta, né, essa calma, ela se expressa numa conduta reta, que responde por uma atitude mental harmonizada. Então, quem tem calma, as suas atitudes são sempre de harmonia, de equilíbrio. A irritação, ao contrário, ela é alma gêmea da instabilidade emocional. Então, se a calma ela é uma atitude de harmonia, a irritação é o contrário. É aquela instabilidade emocional. E é responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. Ela diz aqui, não avaliados, mas nós, por nossas experiências, nós sabemos que quando nós nos irritamos e não agimos com estabilidade, a gente sabe dos prejuízos que isso nos traz. A gente sabe dos danos que isso causa na nossa estrutura emocional. Então, por isso, a calma inspira a melhor maneira de agir. Ela é inspiração.
E por quê? Ela faz com que você saiba agir no momento certo e usar da atitude correta. Por isso ela inspira. Porque se você está vivendo na calmaria, vivendo sossegado, você sabe a melhor maneira de agir e sabe a hora de agir, porque às vezes não é aquela hora em que você vai tomar uma atitude. Não antecipa, ela não antecipa e nem retarda a ação. É o momento exato, o momento certo de você reagir, de você atuar, de você ter uma conduta e um comportamento. Então, com calma, não há antecipação, não há retardo. Você, agindo calmamente, beneficia todos aqueles que se desequilibram. Isso é contagioso. A sua calma faz com que quem está desequilibrado volte, ou pelo menos auxilie ele a voltar num estado de equilíbrio. Preserva-te em calma, aconteça o que acontecer. Mantenha a calma, aconteça o que acontecer. E por isso, o Espírito Emmanuel, nesse texto, ele diz aqui: a paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semente de equilíbrio. Então, a paz é consequência de quando você está em equilíbrio com a vida. Você está quite com a vida. Você está, digamos assim, equilibrado. E estando equilibrado, você está com paz de consciência. Porque se você agiu na irritação, a sua consciência vai pesar. Você vai se desequilibrar. Com a calma, não. A paz faz com que você vai estar em equilíbrio. Quite com a sua consciência. Quando Jesus, lá em um dos seus momentos com os discípulos, tem uma passagem bem interessante do Cristo, que a gente conhece como Jesus acalma a tempestade. É uma narrativa bíblica do momento de Cristo com os discípulos, em que o Cristo convida os apóstolos para sair de barco. Eles queriam ir para uma outra margem, então Cristo convida eles. Vamos subir no barco, vamos para outra margem. Só que os discípulos eram pescadores experientes. E eles sabiam que não seria uma boa hora, porque apesar da calmaria do mar, a tempestade viria. Eles sabiam, porque eles conheciam o mar. Eram grandes pescadores. Então o Cristo falou assim, não, vamos lá. Então eles vão. E acontece aquilo que eles temiam. Surge uma tempestade. No meio da calmaria, vem a tempestade. E nessa hora Jesus estava dormindo. Jesus estava tranquilamente dormindo. Os discípulos, agitadíssimos, perturbadíssimos. Porque eles acreditavam que naquele momento o pior aconteceria. Então eles olham para Jesus e falam assim, nossa, mas ele está dormindo. Será que ele não está preocupando se a gente for morrer? E aí eles vão lá e acordam o Cristo. Então Cristo vai com o seu domínio, com a sua serenidade, acalmar a tempestade. E acalma a tempestade. Acalmando a tempestade, os discípulos também ficaram calmos. Então, percebam que a vida, o exemplo, essa passagem do Cristo é um exemplo da nossa vida. Às vezes, as coisas vão estar tranquilas, mas virão tempestades. Virão tempestades. E Jesus mostrou para nós que nós temos poder de acalmar a tempestade quando nós estamos tranquilos, com a consciência tranquila. O dormir do Cristo aqui não é estagnação. O dormir é mostrar aquilo que Joana de Ângeles falou. É confiança em Deus. A tempestade vem? Tá. Então, ele acordou não para acalmar a tempestade por ele. Ele acordou para acalmar a tempestade para os outros, porque os outros é que estavam agitados.
Então, Jesus acalma a tempestade para acalmar o marinheiro. Ele fez isso, mostrando para nós que se nós não agirmos na serenidade, na calma, nós pereceremos nas tempestades da vida. Nós iremos sucumbir, porque tempestades virão. É da natureza, a tempestade ela renova, a tempestade tem papel, tem função na natureza. E as tribulações da vida têm papel na nossa, tem função na nossa vida. Desenvolver virtudes, esforço, trabalho, superação. Então, quando Jesus acalma a tempestade, ele está nos convidando a viver sossegados, para que nós tenhamos domínio de nós mesmos e, desta forma, acalmar todas as tempestades da nossa vida. Isso é o que Paulo faz. Procureis viver sossegados, porque vivendo sossegado, você tem paz de consciência e, desta forma, equilíbrio com a vida. Que estejamos todos nós, meus amigos, na serenidade, na calmaria do Mestre Jesus, pegando do seu exemplo, para que todas as tribulações da nossa vida sejam resolvidas na calma, na presença do momento, na melhor decisão, que não vai retardar nem antecipar o que nós precisamos vivenciar. Que Jesus esteja conosco. Que assim seja.